Glória a Deus. E o segredo é nós não precipitarmos, não agimos, né? Nós segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, mas segundo a vontade do Senhor. Vamos estar aí lendo, os irmãos leem para nós o versículo 1 e 2 do Salmo 37, fazendo favor dos nossos irmãos. E os irmãos têm liberdade, né, irmãos, para experimentar, falar algo em cima, tem liberdade, porque senão nós estamos aprendendo um sobre, tá? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque certos serão servados como a erva e murcharão como a verdura. Isso. Pode ver aí, não te indignes por causa dos malfeitores, né? Nem o que pratica iniquidade, né? O que quer dizer isso? Indignar, aborrecer, né? Não concordar, achar ruim. E muito menos aqueles que praticam iniquidade. Iniquidade quer dizer pecado, né? São pequenas falhas que as pessoas acham que não tem nada a ver e acaba, às vezes, aprofundando, se torna uma pessoa iníqua. Não mede o que faz e acha que está certo. E às vezes os valores são mudados. E falam que cedo, né? Sempre serão ceifados. Por que sempre serão ceifados? Inclusive a Bíblia fala isso, que o ímpio, ele como uma erva, nasce, cresce, floresce, depois já morre, né? Inclusive Asaf, no 73 de Salmos, fala que Asaf, ele ficou indignado de ver os ímpios evangelistas prosperar, né? E ele, como servo, como cristão de Deus, que servia a Deus, era fiel a Deus, só luta, só problema, e nada acontecia. Aí Deus se revelou para ele, Deus se revelou para ele, mostrando para ele que, né, o que ele está fazendo aí, ele vai ter consequência, porque eles estão agindo de maneira errada. Que os ímpios, irmãos, ele age de maneira totalmente errada. Ao contrário da Bíblia. Vamos ver, os irmãos verem, vamos ler aí o versículo 21 do capítulo 37. Os irmãos leem o versículo 21 para nós, fazendo um favor. Os irmãos verem. Salve. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece. 22. Porque aqueles que ele abençoa lhe darão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarranjados. Está vendo, irmãos? Né? O ímpio toma emprestado e não paga, não está nem aí. Fica devendo. E o menino aqui, o Edmundo, conversando comigo, ele falando de um colega dele, irmãos, que ele ficou triste, que morreu contrachado e morto. É justamente nessa situação aqui, porque ele falou que esse colega dele chegou até pediu ajuda a ele e deixou ele na mão. E olha agora a consequência: desarraigado. Quando se fala desarraigado, irmãos, é tanto da palavra como do céu, da presença do Senhor. Imagine, por mais que nós temos os inimigos, as pessoas que nos querem mal, nos desejam mal, nós jamais vamos desejar mal para eles. Por quê? Nós jamais vamos querer que eles vão perder a salvação e ir para um lugar de sofrimento, né? E não foi preparado para nenhum de nós. E é por isso, né, que eles sempre serão desarraigados. Aí, irmãos, o que eu acho lindo, irmão, ali, tem aquelas pessoas que Deus usa no vaso, o profeta mostra e revela para uma pessoa que está cometendo impiedade, e quando essa pessoa está cometendo impiedade recebe a palavra, às vezes deve desacreditar: vocês sonham demais, vocês falam demais. Aí o profeta vai e ora, o irmão Mike, e Deus faz um milagre, não acontece nada. Aí a pessoa vai e até questiona: está vendo? Falou que o profeta é mentira, não aconteceu nada. É claro que não aconteceu nada. Por que não aconteceu, gente? Porque Deus usou o vaso para falar. O vaso falou e o vaso orou, Deus gradativamente. Irmã Cinema, o que aconteceu? O vaso orou, Deus cortou o laço. Nesse
simulação aqui, Deus cortou o laço, não vai acontecer. Aí acontece que está aí em Lamentações 3:22, versículo. Todos conhecem, né? Todos conhecem o último. Lamentações 3:22, o que fala? Né? Aleluia, glória a Deus. Essa misericórdia, os seus se renovarão a cada um. Né? E elas não têm fim. Então, quer dizer, cada manhã que a pessoa vira o Pai, ela pede perdão de todos os pecados, aqueles pecados até aquele momento ele é apagado. Aí orou, Deus curou, ele aceitou Jesus naquele momento, fez aliança com Deus, aceitou Jesus, Deus perdoou todos os pecados, mas daí para frente ele continuou fazendo iniquidade. O que aconteceu? O mal vai ficando para frente, vai crescendo, a conta vem, porque a Bíblia fala isso. Gálatas 6:7 é bem conhecido, né? Que o homem planta, colhe, né? Não ereis, Deus não se deixa esquecer, o que o homem plantar, ele colhe. Então é muito sério isso aí, né? E temos que ter esse cuidado. Vamos prosseguir adiante, irmãos, no versículo 3, do Salmo 37. Confia no Senhor. O 3? Isso. Confia no Senhor e peço que habitará na terra, e verdadeiramente será alimentado. Que bênção, né? Primeiro tem que, irmãos, confiar no Senhor. Se nós não confiar, não tem como nós ser vitoriosos, né? Salmos 125, né? Esse salmo, a maioria desses corações assim primeiro. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam e para sempre. Glória a Deus. Aí só que além de confiar tem que fazer o quê, irmãos? O bem, né? Porque nós confiamos no Senhor e fazemos o bem, nós vamos habitar na terra, né? E, irmãos, é tão interessante isso aqui, que não só na terra material, fisicamente seremos bem abençoados em tudo, próximo em tudo, como também na terra celestial, que é o céu. Vale a pena nós manter firme, né? Mas existem promessas, bênçãos que alcançamos, nós precisamos andar de acordo com o Senhor quer. Vamos ler o versículo 4. Olha o 4 e o 5 também de Salmos 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Voltem no 4 também, Marcos. Deleite também no Senhor e ele considerará o desejo do teu coração. Isso, obrigado. Aí então farei em nós deleitarmos. Deleitar, irmãos, é tipo como se estivesse confiando a ponto de, por maior que seja o problema, nós lançar as nossas ansiedades. É bom entender, né, irmãos? É 1 Pedro 5:7. Irmão que achar pode ler para nós. 1 Pedro 5:7. Aleluia. Porque quando nós lançamos, nós estamos deleitando, Ele que vai cuidar de nós, né? Aí deleitando numa vida de entrega, mas entrega, como eu já dizei, por completo, de corpo, alma e espírito, né? E Ele vai conceder o desejo do nosso coração. 5:7 de 1 Pedro. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Glória a Deus, é isso mesmo, né? É nós lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Porque quando a pessoa está ansiosa, ela acaba o quê? Precipitando e agindo segundo o parecer dela. E vai causar o quê? Consequência. E muita drástica, não muito difícil. Infelizmente. E nós temos que ter esse cuidado. Vamos prosseguir, irmãos, porque, né? Salmos 37, vamos ler o versículo 6 e o 7. Se 6 e 7. ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansais no Senhor e esperar nele.
deleitar no Senhor, né? Ele fará sobressair o nosso caminho como a luz, né? Como a luz. Ou seja, nós vamos resplandecer. As pessoas vão olhar em nós e vão ver que nós somos diferentes, né? Olha nós, e muitas vezes eu queria ser igual a nós, não, quero ser igual no Breno Marcos, né? Olha o Breno Robertinho, que bênção. Não, eu quero ser assim. Eu já vi isso, irmão, nós evangelizava antes, os meninos oravam, os jovens olhavam para os outros assim, né? Eu lembro tanto do Lucas na época, até a maneira que eles davam evangelização. O Lucas, o jovem ficava admirado, né? Dava liberdade porque ele ser usado assim. E não é errado, irmão, você pedir. Você não pode ficar imitando, né? Pedir a Deus e pedir com fé, Deus faz, Deus age, né? Eu lembro que os irmãos se fala uma língua que uma igreja de animação usa muito, né? Bem conhecida, veio do pastor presidente dessa igreja, e a maioria, todas as pessoas que são dessa igreja falam essa língua. Por quê? É uma língua conhecida, né? E eles acabam orando a Deus que a pessoa está falando, né? Aquela língua, porque acaba seguindo o exemplo da igreja, do ministro. Por isso, irmãos, que Paulo ele frisa isso, né? Ele frisa isso, né? Paulo ele fala isso, seres meus imitadores, assim como sou de Cristo. Enquanto o obreiro, o homem de Deus, a mulher de Deus está imitando Cristo, nós temos que, podemos ser imitadores. Agora, se não está, irmã Sandra, aí sim aí nós não podemos imitar, né? E o capítulo 5 de Efésios fala até mais além, né? Seja imitadores de Deus como filhos amados. Olha só, filhos amados. Glória a Deus, imitarmos a Deus. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Vamos estar lendo Provérbios 4, 18? Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória a Deus. Esse versículo é muito bonito, né, irmão? É bom ler então o versículo 19 aí, completando, Marinha, fazendo um favor? O caminho dos ricos é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Glória a Deus. Muito bonito, né, irmãos? Como é a vereda do justo? O justo, irmãos, porque eu quero até dar parinho em cima disso aí, não querendo de maneira nenhuma enfatizar, porque não adianta os irmãos querer fazer algo para agradar a gente, agradar a igreja. Não, isso não existe. Nós temos que fazer, né, mas o segundo é a vontade de Deus, o que está na palavra. E a Bíblia diz o que? Não é por força nem por força, né? Mas sim pelo meu Espírito. É um dos profetas menores que fez esse princípio. Então o Espírito Santo que vai modulando. Quando fala do justo, que a vereda dele vai virando mais até ser dia perfeito, cada dia ele vai melhorando, vai aperfeiçoando os seus passos, suas veredas, né? E o justo justamente ao contrário, vai aprofundando na escuridão, até que o quê? Aprofunda de vez nas trevas, né? E muitas das vezes, se ele não cair a ficha assim e não quiser mudar de vida, Deus não força isso. É claro que nós, como cristãos, como servos de Deus, nós temos uma responsabilidade muito grande e nós estamos orando e jejuando. Por mais pior que a pessoa esteja, nas trevas, nas profundezas, né? Ainda tem como Deus libertar o quadro. Mas aí, isso se nós clamarmos, nós pedimos e não aceitarmos e perseverarmos em insistir, como fala em Mateus, né? Batei, batei, abrir-se-vos-á, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Então temos que insistir, perseverar. Então, quando nós entendemos e nós tanto florescerão como prosperamos em tudo, quando nós compreendemos e fazendo a vontade de Deus, não obrigado, não por força da violência, né? Mas sim por amor. Vamos usar o versículo chave onde eu quero falar aí, lá em Marcos 10, vamos ler o versículo 28 ao 30, para ter uma compreensão melhor. Capítulo 10, versículo 28 ao 30.
E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, no século futuro, a vida eterna. Amém. Eu gosto de frisar os versículos todos, mostrando a compreensão melhor, né? Pode ver, foi Pedro, né, que fez essa questão. E nós, Senhor, deixamos tudo seguindo, porque Pedro, juntamente com os discípulos, estavam seguindo Jesus, né? Aí questionou, né? Aí Jesus falou para eles, né? Aquele que deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, casa, tudo, né? Por amor do Senhor, recebe até o quê? 100 vezes mais. Mas tanto nessa terra como no futuro, ou seja, no céu. É impressionante, né, irmãos? Nós vemos aí deixar tudo. Não quer dizer que eu vou deixar meu pai e minha mãe, vou ficar, não é isso, irmãos. Mas quando, por exemplo, eu aceito Jesus, meu pai e minha mãe me perseguem a ponto de não aceitar eu ser cristão, aí o que eu tenho que fazer? Eu não posso voltar atrás, manter firme na palavra. Aí quem os irmãos que vão nos receber? É a igreja. Nós estamos igreja aqui, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Eu não lembro qual versículo, eu sei que está em Timóteo, e Paulo ele fez isso, muito bonito esse versículo, mas quando nós entendemos isso aí e compreendemos, nós vamos agir da mesma forma. Nós vemos, né, as pessoas mais anciãs, né, como pais, os da mesma idade como irmãos. É desse jeito que temos que tratar, mãe. Desse jeito. E os menores como filhos. Aí você vai olhar com orar sempre em estar em amor, o que fala a Bíblia, né? Amar Deus e todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Aí nós vemos o que? A prosperidade entrar, mas no sentido não de ser obrigatório, mas voluntário mesmo. Inclusive, irmãos, eu vou entrar nesse assunto aqui. Os irmãos de toda liberdade, principalmente a nossa irmã Nelly, que entende bem, né? O nosso evangelista irmão Bruno também tem liberdade, porque aqui somos a escola, estamos aprendendo uns com os outros, e o Espírito Santo que fala maior e melhor nossos corações, né? E quando nós entendemos isso aí, nós vamos ser fiel a Deus, né? Em tudo, em todo momento, em todo instante, né? E na fidelidade que nós vamos ser aí a Deus, né? Ao que está lá em Mateus 23:3. Vamos ler para nós ter uma compreensão melhor. Inclusive o versículo que nós lemos aí, irmãos, pode ver. Nós seremos próximos até 100 vezes, né? Deixando tudo, como também sofrendo perseguições. É isso que nós temos que entender. Às vezes a nossa irmã Alessandra, eu gosto muito de ouvir ela, porque ela é um pouco realista, mas ela é direta. Ela não pode hoje, é direta, já fala, fala. Porque nós realmente somos sujeitos para essas pedradas, duras, provações. E isso, irmãos, é muito bom, porque isso aí nos modula. Nós temos que passar por isso para nos modular, nos estruturar. Aí, infelizmente, o que nós temos aprendido hoje em dia, o quê? Justamente ao contrário, irmãos. Não, quem serve de Deus, ele não sofre perseguição, ele não passa por luta, ele não passa por prova. Não, quem serve de Deus, você está pregando, você está falando alguma coisa que está ofendendo o irmão, a irmã, ofendendo a pessoa lá fora, né? Ele está agindo errado. Bem, irmãos, quantas vezes eu fui confrontado com isso? Porque as pessoas recebem um choque de realidade. Se falam, se você não largar a prostituição, não tem como ter salvação. Se você não largar a vaidade, irmão, isso aqui é tão comum hoje em dia, as igrejas estão abrindo as portas da vaidade, você não sabe quem serve a Deus e quem não serve. Aí, infelizmente, quando a gente fala, e Deus usa nós, às vezes, irmão Ereni, para falar em praça pública mesmo, bem claro, né? Muitas pessoas
você não consegue ver a diferença, aleluia, se ela serve a Deus ou não, qual fala Malaquias 3:18, né? E infelizmente tem dado um exemplo, né? E sabendo que a perseguição faz parte. Mas quando se fala aqui também, antes de entrar nesse versículo 3 de Mateus, quando se fala também em deixar casa, carro, né, bens materiais, mas não é que a gente vai largar, e temos que entender isso também. A gente não pode largar, né? Ah, se eu vou abandonar a minha casa, não é assim. Mas quando nós se entregamos para Jesus a ponto de nossos pais, a nossa família, até como eu já vi testemunhos de pessoas que aceitam Jesus até arriscar da família, como ser nem mais um descendente da família, já vi testemunhos sim, testemunhos ao vivo, de a ponto de expulsar de casa e não aceitar voltar mais. Pode falar. O sentido que Jesus fala, deixar a casa, deixar a família, isso é renúncia. O sentido é renúncia. Isso. O evangelho é renúncia. Isso aí. Eu vi Deus está para renúncia. Não é deixar. É uma renúncia entre si. É você. Muito bem colocado. É a renúncia, né? Não é que você vai deixar renunciar a ponto se for preciso, né? Não é isso? Glória a Deus. Para reconhecer Jesus como tudo, né? Glória a Deus. Vamos ler então em Mateus 23:3. Aqui pois escribas e fariseus hipócritas, que dizem mais ao opositor, o caminho de que expressais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a verdade. Glória a Deus. Muito bem, né? Isso aí fala aí de vós, escribas e fariseus, né? Que dizimais, né? Você pode ver que isso é no Novo Testamento, dizimais, tanto as hortaliças como o heno, né? Que é o caminho também, são as verduras, né? Os alimentos de plantação que dizimavam. Aí Deus falou para reter? Não. Mas, no entanto, falou que é o principal, praticar o quê? Os irmãos podem frisar, a justiça, a misericórdia, né? A fé. Isso. A fé, a justiça e a misericórdia. Olha só, já pensou a irmã Eli, né? Está passando na rua, ou então vai evangelizar por aí, igual aconteceu, né? Vou frisar o que aconteceu, irmão. Na sexta-feira atrasada. Quem estava lá, eu acho que os irmãos não estavam lá no evangelismo, aí na praça. Irmãos, eu cheguei quase a chorar no evangelista, achei muito lindo, não, maravilhoso, coisa maravilhosa mesmo, irmãos. Chegou uma mãe com 2 crianças aí, né, pediu oração, nós oramos, e ali não tinha nada, não tinha 3 dias, mano, ele estava sem alimentar, 3 dias sem alimentar. Aí, o nosso irmão, fala o nome dele, porque esse é o irmão Cláudio, ele veio aqui, conversou com os irmãos, não tinha dinheirinho, foi lá, já mandou comprar pão, até o refrigerante, se comia, feliz. A criança começou até a chorar, irmãos, até chorar, entendeu? Aí, só que não parou por aí. A gente vimos que a mãe estava precisando, disseram que saiu de casa, mora lá em Santa Cruz, estava precisando de cesta, irmãos. Aí, meus irmãos, nós vamos conversar com a irmã aqui, a responsável, a secretária, e ver o que nós vamos fazer. Aí, irmãos, impressionante, conversando de lá de cá, um dos irmãos, que é o evangelista que estava aí conosco, já ofereceu ele uma cesta. Aí o irmão, se preocupou em levar a cesta lá, pegou o endereço, levou a cesta. A outra irmã pegou, irmãos, levou ela até no ponto de ônibus, pagou a carne na fraca, levou para o ônibus, irmãos. Olha, irmãos, eu mesmo fiquei impressionado, pagou o ônibus para passar de ônibus para voltar para Santa Cruz. Coisa maravilhosa. É isso. Aí, irmã Eli, vai adiantar eu ser dizimista fiel na minha igreja, quando, né, aconteceu
aconteceu uma situação dessa, eu não vou ajudar. Irmãos, é por isso que a pessoa que é fiel no dízimo, não adianta ela ser fiel obrigada, né? E outra, se ela não é fiel no dízimo, mas ela separa aquela parte do dízimo para fazer esse tipo de caridade, irmãos, e ajuda no dízimo também, ela não está ajudando. Então, por isso, muitas vezes a pessoa às vezes não entrega o dízimo na casa do Senhor, mas no entanto, irmãos, Deus permite ela passar por situações para ela ajudar pessoas. Às vezes não só, a irmã Ricardo está falando outro dia, não só, irmãos, assim, em dinheiro, porque não tem que ser em dinheiro, tudo tem que ser em dinheiro. Às vezes no trabalho. Hoje mesmo, o professor Sobreiro estava conversando comigo, que fez uma caridade para uma pessoa assim. Um irmão novo, como eu te disse, é lindo, irmãos. Pegou, né? Foi na casa dessa pessoa, montou o guarda-roupa, colocou o armário no lugar, ajeitou tudo direitinho, esse cara ficou feliz, até mais animado para vir fazer obra. É isso que está de mãos unidas. Então, irmãos, é bom a pessoa ser fiel. Quando a pessoa é fiel no dízimo, o que acontece? O que nós temos de 10 de mar? Né? Receberemos até 100 vezes. Mas quando a pessoa está sendo fiel, indiretamente está ajudando, dizimando também, diretamente, irmãos, está fazendo a obra mais do mesmo jeito, porque não deixa de ser dízimo, não deixa de ser oferta. Imagine só, se o Mike está aqui comigo, ele é fiel no dízimo aqui, aí acontece, ele passar lá, alguém precisa ser sabático, ele vai ter que comer comigo, presbítero Wilson, você pode me liberar aqui para dar uma cesta, e desconto disso. Ele não tem nem que questionar comigo, irmãos. Eu já tenho logo tirar, comprar a cesta, dar a cesta para a pessoa que precisa, depois ele só comenta para mim por questão de, né, submissão, de respeito, né, de compromisso com Deus. Porque não adianta eu estar aqui, por exemplo, né, eu vou ser dizimista na igreja, mas esperando algo em troca muito. Né? Irmãos, se a irmã Cida, ela entrega o dízimo na igreja direitinho, tudo bonitinho, e eu, irmãos, não entrego, entendeu? E se ela colocar no coração, eu sou fiel a Deus, Deus tem que retribuir tudo que eu estou fazendo, irmãos, eu vou ser mais abençoado do que era, por incrível que pareça. Por quê? Eu não entrego, mas estou à disposição, igual o nosso irmão que já fez o grupo aqui, colocou, ajudou a fazer a instalação da energia aqui, entendeu? Isso, irmãos, a maneira de ajudar na obra. Agora, quando a pessoa entrega, não esperando nada em troca, é muito comum isso, irmãos, entre parentela, entre família, isso aí é errado. Tanto é que, se vocês for ver, isso é Bíblia, né? É Bíblia, irmãos. Jesus frisou parábolas assim. Porque se você vai fazer uma festa, né? Aquela festa, como a Bíblia frisa, né? Aí chama os convidados. Aí os convidados falam, não vou poder ir porque eu estou em boi, vou casar. Não vou poder ir porque eu vou matar os bois, né? Tem que, né? Vou poder ir porque eu vou cuidar aí do campo. Irmãos, as pessoas que têm condição, eles vão justamente fazer o que eles acham melhor e vai fazer pouca importância. Aí, o que o Senhor manda fazer? Chama os aleijados, os cegos, chama lá. E a casa chama, irmãos. É isso que nós temos que entender. Preocupar em cuidar daqueles, irmãos, que às vezes não tem nada em troca, irmã, para nós. De que às vezes em cuidar e ajudar aqueles que têm condição. Uma vez eu estava ministrando isso aí, mas ele está falando, me interpretaram errado. Irmão, Deus, ele faz exceção. Não é que é isso, irmãos. É porque às vezes, quando a gente vai ministrar, a gente acaba, às vezes, não respaldando direito, aí as pessoas vão interpretar para um lado. Eu quis dizer nesse sentido aí, irmãos, eu me dou mais bem do que as pessoas mais humildes, do que as pessoas necessitadas, do que as pessoas que se acham autossuficientes. Orgulho, você acha melhor? Não existe isso, mano. Aqui, nós somos todos iguais. Não é porque um é fiel direitinho no dízimo em tudo e o outro não é. Não, esse daí é melhor. Não existe isso, irmão. Não é porque alguém tem um dízimo altão, né? Ali
né? Dá um dízimo. Isso não existe, irmãos. É Deus que trabalha. Então nós temos que entender isso. E eu jamais posso ficar pregando, falando, não, você tem que ser fiel, senão você está agindo errado. Não adianta, irmãos. Não adianta eu querer obrigar, forçar. O que havia? Eu já fiz esse versículo, é força, é violência. E se eu estou falando algo fora, os irmãos têm toda a liberdade, tá, irmãos? Não quero aqui empurrar, não gosto de se empurrar para a barriga, ela tem que alimentar, tem que ser assim, pronto, acabou. Não existe, isso não existe. Vai aprender mais. Né? É isso aí. Ó, Deus. Só uma colocação aqui em cima, né? Pode ficar liberado. Entrou, aí depois escritos, fariseus e próprios, pois que tais o dízimo da hortelã, o edro e do caminho, dispensai os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. É só um testemunho bíblico, né? Recentemente, uns 3 anos atrás, a gente estava ajudando um varão para estar caminhando, né? Só que ali na cadeira. E nós estávamos fazendo culto lá. Você lembra que a pessoa? A gente não abraçou ele, infelizmente ele foi embora, né? E eu lembro que a gente estava indo pro vale, e esse varão foi em casa. A gente marcou o ponto para lá em cima. Mas aí eu vou lá para adiantar, porque o mundo está demorando, deu horário. Aí eu já cheguei que a porta dele já estava certa, já era como um vizinho. Ô irmão, qual é o nome, né? Ô irmão. Aí você queria abrir, eu permiti, eu abri a porta. Eu falei assim, ele virou, estava comendo, só que ele virou o prato. Aí eu sou curioso, eu vi, falei, assim, meu irmão, ele estava paliativos. Aí vocês estão muito bem, né? Ele estava comendo só arroz. Parou, pelo amor de Deus, falei, você não fala com a gente. Os santos, o único santo, nós somos escravos. Deu nó na minha garganta, eu vi no sol, não tinha mais nada. Aí eu fui em casa rapidinho. A misericórdia e a fé. Obra, misericórdia, a fé e amor. Eu estava casado com a minha ex, eu fui lá dividir as carnes, arroz, feijão, fiz pela fé, fiz pela fé, misericórdia. Aí a minha esposa chegou e disse, você está doido? Não tem necessidade disso, não, isso aí é para a gente, murmurou, né? Isso aí é para a gente passar até o final do mês. E ela não cobrava isso. Não, peguei assim mesmo e levei para o irmão. Consegui esse tempero. E ela ficou ali, falando, não ouviu, tá? Eu não fiz com arroz. Meu negócio, eu vi que ele não comeu só arroz puro. E Deus honra a gente. Quando foi na mesma semana, na África do meu celular, a pessoa que ia passar fome, né? Caiu R$600 na minha conta. Eu estava dando aquele dinheiro. Você falou isso. É a fé. Glória a Deus, que bênção, tá, irmãos? Isso acontece mesmo, tá, irmãos? Mas existe pela fé. E tem muitos mercadores, irmãos, que ficam brigando. Ah, não, você tem que ser fiel disso. Ah, não, quanto mais você dá, às vezes a pessoa tira da onde não tem, irmãos. Isso é errado. Para abençoar na obra. Agora, quando ela sente, ela dá de coração, é diferente. É diferente. Entendeu? Aí Deus, Ele quer fazer coisa grande. E às vezes quer trabalhar naquela situação, mas jamais podemos influenciar, induzir a pessoa a fazer algo sem o Espírito Santo orientar, sem a vontade de Deus, né? Porque aí, irmãos, infelizmente o inimigo trabalha em cima disso aí, das igrejas, portas largas, né? Que só quer arrecadar dinheiro, tanto coisa de promessa, prosperidade, isso daquilo, que acaba sendo exagerado, né? E infelizmente acaba distorcendo o evangelho acaba sendo uma barganha, né? Te dou uma casa, eu vou ganhar uma mansão, te dou um carro, eu vou ganhar, né? Um outro muito melhor. Isso não existe, irmão. Não existe. Agora, quando a pessoa é fiel, de acordo com a possibilidade dela, e pela fé, e ela crescendo isso aí, Deus pode realmente fazer isso, né? Eu posso contar testemunho, ter testemunho sobre isso, né? Muito testemunho, mas eu não posso de maneira nenhuma tentar influenciar, induzir as pessoas a partir para esse lado, e acaba que ela perdendo o foco. Em vez de ela amar a Deus, então as coisas vai amar o que ela tem, amar o dinheiro, amar
E a Bíblia fala que o amor tira a raiz de todo mal. Eu lembro uma vez, vou falar rápido aqui, que eu fui no gabinete pastoral, né? Aí eu falei para o irmão que estava com o meu irmão, será que vamos puxar a nossa orelha? Chego lá, irmão, você comigo. Tem uns salmos, né? Porque onde você pegou os salmos, você o propósito trocando, vocês concordam de assim fazer? Amém, pastor? Aí nós eu pegamos o salmo, né? Aí o salmo que vocês pegar, vocês vão, né? Tanto orar esse tempo, como também jejuar, como também ofertar. Entendeu, irmãos? Aí, eu lembro que eu escolhi um número, o irmão pegou 2 números e foi tentar tirar, que não pegou os números ainda. E o número que eu peguei foi 93. Irmãos, fiz questão de orar um monte. Esses 93 minutos, eu orei até mais. Fiz questão de jejuar em prol da igreja. E também, irmãos, ofertei com o maior prazer. O maior prazer. E nessa época, estava numa situação precária. Minha esposa já testemunhou isso aqui. Situação precária, irmãos. Que ela estava grávida, estava para ganhar neném, né? E situação difícil, né? A situação um pouco precária. E aí, ela indo, irmãos, passando num lugar assim, ela viu o dinheiro dobrado e pegou e guardou. E demorou meses ainda para usar esse dinheiro, porque com medo de aparecer o dono. Você não pode falar que vai ter um monte de dono, mas apareceu o dono. Aí, 10 notas, irmãos, de 100 reais. Olha só como Deus abençoou tanto. 10 vezes a mais, né? Mais de 10 vezes. Então Deus faz isso, mas nós não pode, né, querer agir dessa maneira. Mas pela fé, como foi pisado nisso aqui. Tá bom, irmãos? Vamos dar prosseguimento, porque o tempo acho que alguém quer falar uma coisa para falar. Mas precisa estar ajuda dos irmãos, porque o pastor tem que conversar com o papagaio, fazer de energia. Se for olhar nesse ponto de vista aí, as portas das igrejas, se Deus não tiver misericórdia, acaba fechando, porque o pastor não pode ficar com uma carta só para ele, os irmãos, além de ser ovelha do pastor, mas os irmãos também têm que estar ajudando. Agora, em Porto Seguro, lá no Porto Seguro, os dízimos lá, a igreja lá, a pastora que eu apresentar, lá era tipo um cachê que tinha que outros irmãos estavam passando pela dificuldade, aquele caixa da igreja, a pastora ia lá, via o que os irmãos estavam precisando, eu mesmo falo comigo porque já chegou pensei no aluguel e aluguel lá, tirar para o caixa da igreja, ficar e fazer uma aluguel, chegar no dia eu pegar e depois o dinheiro no caixa. O pastor falou, sim, quem faz a oferta, está surgindo com amor, sim, Deus responde, como eu falei para o irmão que eu nem comecei a dizimar. Aí o dia está aqui trabalhando, no trabalho 6 e pouco da manhã, sem tomar café, sem comer nada. Eu caminhando. Aí eu na minha mente, pensando um pouquinho mesmo. Comer um café molhado. Aí fui, passei aqui para me sair lá pro Perana na Lagoa. Aí parece que alguma coisa falou, eu disse, não, tá por aqui. Aí eu peguei e fui. Aí eu fui, na hora que eu fui, aí lá na frente parece que a conta desce das pernas. Eu desci. Aí quando eu ia assim pular, eu falei, rapaz. Aí então eu pensei que eu estava até dormindo ou estava iluminado, pensando que era qualquer tipo de papel, eu pensando que eu estava vendo dinheiro. Aí rapaz, mas o homem, para a glória do Senhor, além de Deus me dar um café, tem que estar na rua. Eu já colocava. Ele colocar 20, 10 pontos na minha frente, ele colocou 50. Coisa maravilhosa, Deus. Deus é maravilhoso. Realmente Deus faz isso.
Mas o que ele falou é verdade. Às vezes a gente não realiza o meu irmão Betinho, as pessoas às vezes acham ruim, muitas lideranças acham ruim. Mas o principal, irmãos, o tipo de oferta para isso é para assistência social, para ajudar os necessitados, os que precisam. Por exemplo, aqui eu cheguei a comprar um ventilador, você comprar outro, né? Deus revelou mais, até aqui tudo. Eu não pretendi nem pensar em colocar PVC aqui. Deus revelou mais que tudo PVC. Deus já revelou as 3 vezes, irmãos, abrir da salinha tudo aqui, também já a cortina aqui. Mas, irmãos, o foco maior é a assistência social, ajudar as pessoas necessitadas. Aí Deus prospera e abençoa para casa do Senhor ficar bonitinho, mas a gente não pode prender isso. Não pode prender, irmãos. Nada na casa, porque o importante é as almas, é as vidas. O importante é lá fora. É isso que temos que entender, compreender, né? Que é a vontade do Senhor, o querer do Senhor. Então, os irmãos estão aqui conosco, os irmãos estão evangelizando. Se alguém precisa ser sabático, os irmãos sentir de não entregar o dízimo, ou então descontar na cesta básica disso, pode fazer isso, irmãos. Eu assino embaixo com o maior prazer. É só vocês comunicar, porque vocês fazendo isso, vocês estão fazendo certinho. Porque o principal é ajudar as pessoas necessitadas. O principal. O menino aqui frisou também, em questão quando há uma prebenda, ajuda financeira para a oposição eclesiástica. Não tem nada contra, irmãos. A Bíblia fala de governo de salário. Mas tudo tem que ter um consentimento mútuo. O que quer dizer isso? A igreja unir com o pastor e na reunião, se a igreja concorda a ajudar o pastor com X, né? Tirando do dízimo, com X, seja um salário, 2 salários, não sei, mas aí tem que ter um consentimento mútuo. Agora, se o pastor está agindo errado com esse dinheiro, irmãos, ou às vezes não precisa, também é errado. E tudo tem um consentimento. Eu espero que eu não venha precisar, irmão. Graças a Deus, eu falo porque eu fui missionário, irmãos, mais de 15 anos. Diante de Deus, nunca precisei, né? Que eles até, irmãos, ofereceram uma vez. Mas Deus sempre supriu tudo. Até hoje eu contribuo na obra missionária. Não contribuirá mais aqui. Eu dou uma contribuição missionária aqui para obra do mesmo jeito como eu dava lá fora. Mas eu não faço isso, irmãos, por vontade, não. É por amor à obra de Deus, de querer Deus. E eu tenho um projeto no coração. Já falei com o Mike, falei com os irmãos. Um projeto, né? Nós compramos um terreno grande. Eu creio que isso vai acontecer um dia. E termos uma igreja, nesse terreno grande, na igreja tem uma casa de recuperação de pessoas. Deus vai fazer isso. E não vai ser eu não, irmão. E vai ser todo mundo na igreja. E não tem esse negócio de ser pastor. Não existe isso, irmão. É da igreja. E a gente tem que entender isso. E não podemos contornar situações, irmão. E tudo tem que ser pratos limpos, tudo claro. Olha, nós estamos uma carta limpa. Então, tudo bem evidente, né? Seria incoerência da minha parte eu pegar, né? Fazer algo ou desviar, distorcer, irmãos, algum dízimo de outra maneira. E tudo tem que deixar tudo certinho, tudo de acordo com os irmãos estar cientes. Porque nós, irmãos, temos que ser exemplo. Por isso que a responsabilidade, principalmente da posição eclesiástica, é muito grande, né? Tem coisas que a gente falar, às vezes somos taxados como quadrado, como diz, está um pouco errado, não tem juiz certo. É sim, irmãos. Mas, quando a pessoa, por exemplo, vamos pagar um parinho, não cabe eu entrar nessa situação, nem isso, né? Em questão de ser fiel a Deus, em questão de confiar em Deus em tudo. Mas, por exemplo, a pessoa que entrega um dízimo na igreja, é como ela estiver tirando do seu corpo, da sua vida, uma responsabilidade e jogando nas costas do pastor. E o que o pastor fizer aí, quando ele está por aquele dinheiro errado, Deus vai punir para perder o risco e perder a salvação. Entendeu? E quando a pessoa não entrega o dízimo, aí já era com Deus. Se ela está usando aquele dízimo da maneira certa, Deus vai abençoar do mesmo jeito. Entendeu? Porque aí a responsabilidade entre ela e Deus não cabe.
para nós julgar. Eu estou falando para os irmãos esclarecer, tá, irmãos? Não é nem esse assunto que eu queria entrar, nós acabamos entrando, né? Os irmãos esclarecer. Se os irmãos têm alguma dúvida, pode falar, pode ter liberdade, porque nós não podemos sair fora da palavra de Deus, né? Andar de acordo com a palavra. E nós aqui somos apenas instrumento para fazer a vontade do Senhor, não a nossa vontade. E eu jamais quero ser pedra de tropeço para nenhum dos irmãos, das irmãs. E jamais quero, né, estar aqui como ditador. Deus não é ditador para querer empurrar e querer obrigar alguma coisa, nada disso. Tudo é voluntário, tudo é por amor, né? É isso que temos que entender. Bom, irmãos, vamos dar para vocês. Os irmãos que têm alguma questão, ou tem dúvida, então quer esclarecer melhor, tem liberdade. Se não tiver, sim. Quem recebe aquele dinheiro, a conta só na seus, como é que se diz? Suas coisas que tem que fazer dentro da sua casa, ela é obrigada a tirar? Eu não entendi bem a colocação. Recebe. Vamos supor, como eu pergunto, Ela está dizendo assim, se ela ganha um salário a conta de pagar a despesa da casa, ela é obrigada a Entendi. tirar. Foi o dízimo, então. Porque eu pensei que era outro sentido. Entendi. Aí, irmã Alessandra, é questão de fé. Fala aí, irmã Leni, fala um pouquinho. Ó, o dízimo ele não é obrigatório. Isso, não, obrigado. O dízimo ele é voluntário. Então, o dízimo obrigatório é Voluntário. na lei. Na lei é obrigatório, né? Porque fazia parte da lei. Depois, no Novo Testamento, vocês podem olhar, é que a gente fala errado, tá? O Novo Testamento ele não começa em Mateus. Não. O Novo Testamento ele começa em Atos. Porque Jesus Isso ainda mesmo. estava vivo. E só há uma nova aliança quando o testador morre. Entendeu? Então, ele morreu, ressuscitou, fez uma nova aliança a partir de Atos. Aí o que acontece? No Novo Testamento, o dízimo ele não é obrigatório. Ele é assim, não chega a ser, a gente fala dízimo, mas não é nem para falar dízimo. É oferta voluntária. Entendeu? Então, se você sentiu no coração de dar, você dá. Não importa o Isso aí. valor. Não importa o valor. Seja pouco, seja muito, você sentiu dar. Agora, se você for dar algo, né, ali, dando porque você está se sentindo obrigado em dar, é Aí, melhor vamos. você não dar. Melhor não dar, tá, irmã? Não, é porque uma pessoa não fez essa pergunta, eu não sei responder. Porque todo mundo dá jogo hoje fala que é obrigado. Não é obrigado. Não é obrigado, não. Malaquias é velho Porque sem testamento. resposta de falar. E outra coisa, o que estava falando lá em Malaquias não tem nada a ver com questão do dízimo entre as pessoas. Era algo que estava acontecendo com os doutores da lei, lá, os sacerdotes, o pessoal lá que trabalhava no templo. Eles estavam agindo errado. Eles estavam roubando da casa do Senhor, assim como o Ló e Finéias estavam fazendo na época O de negócio é pagar para eles. entendeu? Mas aí, vamos supor, se a pessoa quiser, o tanto que ela puder dar, ela pode. Pode. Se você quiser, você sentir no coração de dar a oferta alçada, você dá. Agora, se você for pegar qualquer tanto que você for dar, até R$2, se você vai dar já, tipo que reclamando, É melhor não dar. não dê, porque Não, Deus não recebe. Isso aí Eu vi tanto testemunho disso aí. Porque não adianta a gente fazer as coisas sem ter vontade. Não. Nada na casa de Deus a gente não pode fazer sem vontade. É porque os dízimos, as ofertas para a casa do Senhor hoje em dia, é o que o pastor está falando, é para ajudar os fracos necessitados, entendeu? Como hoje, né, tem muito benefício do governo, tipo aposentadoria, antes não existia essas coisas, né? Às vezes tem pensão alimentícia, essas coisas ajudavam muito. Hoje tem tudo isso, então ajuda muito um pouco. Aí cria-se alguns pastores de hoje que quer crescer
Infelizmente. Eles obrigam as pessoas a dar o dízimo com a história falando, né? Que é obrigado. Que é obrigado, porque é lei, que é lei, que é lei. Não, não é lei e não é ladrão, porque a oferta, ele diz, ele é voluntário na nova aliança. É isso Porque aí. não Até porque eu disse no Antigo Testamento não era dinheiro. Não. Não era. Isso Era aí. alimento. Era alimento, era Você vê que as pessoas que moravam longe do templo, elas tinham que levar uma quantidade de alimento ou de animal, né, para fazer as ofertas. Eles vendiam, eles falam, nem existia dinheiro, existia. Aí eles vendiam e quando chegava lá no templo, eles pegavam aquele dinheiro e compravam de novo tudo os mantimentos para levar para o templo. Entendeu? Aí igual falou aqui, né, a oferta do endro, do cominho, porque realmente era o endro, era o cominho, eram as coisas que eles levaram. É porque Jesus está dizendo, vocês dão dízimo até da hortelã, até do endro, além de todas as outras coisas, mas o principal eles não praticavam, que era a misericórdia com os necessitados. Isso. É isso aí. Esses pastores aí, lá em Malaquias mesmo, né? E quem não contribui com o dízimo é ladrão. Isso eu acho totalmente errado. Eu chamar os cristãos de ladrões, eu quero contribuir com o dízimo. É por causa de Malaquias, que fala, todavia vocês me roubais os dízimos das ofertas, mas eles estavam roubando as coisas do templo. forma diferente. É isso aí mesmo. Mas ele usa mesmo para obrigar as pessoas Obrigado. a dar. Totalmente errado, entendeu? Manipulado. Para manipular. Isso Aí aí. já é manipulação, já. Isso aí não. Se os irmãos concordar, nossa irmã Eli concordando, quiser dar um estudo para nós, né? Disso mesmo, vem para a irmã Eli. Os irmãos concordando, melhor esclarecendo sobre isso aí, o que Deus direcionar também, né? Tem liberdade, tá, irmãos? Porque é isso aí, voluntário. O dízimo é voluntário porque eu aprendi também, eu aprendi que era obrigado. Nada é obrigado. Eu Nada. aprendi também que é obrigado. Eu aprendi assim. E se E você outra não... coisa, aí a gente tem que olhar o seguinte, o Senhor é bom conosco, não é? Então nós temos que ser bons para com o nosso próximo. Aí tem muitas pessoas que. Aí tem muitas pessoas que fazem assim, os que já entenderam que o dízimo é voluntário, a oferta é voluntária, aí eles falam assim, é voluntário, eu não quero dar, eu não preciso dar. Não, se você pode fazer o bem e não faz, comete tá pecado. pecando também. É isso aí que É tá quem Eu posso fazer, eu faço. E Isso aí. É nisso aí que ele está falando. Faço mal. é isso aí mesmo, né, irmãos? Pastorzinho, também se os irmãos puderem, né, contribuir com o dízimo, pertinho, né? Eu também o varão que está falando, né, para ajudar a obra de Deus, né? Pagar uma água, pagar uma energia, Mas o dízimo é pra isso. material, essas coisas sim. E também, né, ajudar pessoas também que precisam, né, de ser ajudadas. Vamos falar. Amém. Você realmente não pode ser nada obrigado, é voluntário. Exemplo disso, irmãos, nós podemos pegar na irmã, um exemplo lá no Velho Testamento mesmo, né? Quando foi construído o templo, né? Na época tanto de Davi, depois dos reis também, voluntariamente dava tanta oferta que a ponto de mandar parar. Entendeu, irmãos? E realmente, tudo que a gente fazemos, irmãos, por amor, nós é fiel, tudo bem. Tem a determinação que nós aprendemos de 10%, não tem problema, pode dar os 10% se quiser dar mais ou de acordo com a possibilidade, mas o importante é dar com amor, voluntariamente. Caso contrário, melhor nem dar, tá, irmãos? Agora, infelizmente, aqueles que têm condição de dar e não dá, acontece como a irmã falou, às vezes fala com Deus e as coisas podem desandar. Nós conhecemos muito testemunho, tanto é em cima desses testemunhos que as pessoas falam e acabam brigando aí, as pessoas entram com isso. É isso aí que é mais que eu ia falar. Isso. Por exemplo, você fica na miséria, que não te rende nada,
Esse aí que eu aprendi. Um exemplo muito grande lá no Novo Testamento. Né? Aqui no Novo Testamento, em Atos, o que acontece? Safira e Ananias vendeu o terreno. Isso. Aí ele tinha que. Ele não era obrigatório levar e entregar. Só que ele queria mostrar que ele estava dando a obra. Ele não deu para mim. E ainda mentiu, porque ele vendeu por um tanto, falou que vendeu por outro, só para ficar bem visto aos olhos dos irmãos. E chegou lá e ele mentiu. Eles morreram, foi porque ele estava dando o dízimo, né? É porque ele mentiu. Ele poderia muito bem chegar lá e falar, não, eu não vou poder dar o tanto, eu vou dar esse tanto, pronto. Mas não, ele mentiu, falando que aquele era um valor. Essa palavra aí, pastor, eu falo por mim, porque que eu penso sobre essa palavra. Porque hoje em dia tem muita gente, muitos irmãos, eu acredito que o meu pastor usando o seguro, tem muitos irmãos, porque tem muitos pastores que não colocam Deus em primeiro lugar. Tem uns irmãos que quando vai tirar o dia, que o meu pastor me ensinou, se você receber o seu pagamento, sim, pode ser 15, pode ser 15 espécies, a prioridade primeiramente é quem o dia. Tem uns irmãos que quando vai tirar o dia, quando vai tirar, pega o pagamento ali, ó, saca ali, ó, compra a feira, vai ali, ó, para botar de luz, uma conta de internet, aí depois vem, sobrou o dízimo. Se dá aquele dízimo, o que eu aprendi, se dá aquele dízimo é a mesma coisa que dá por dar, mas Deus não recebe. Por quê? Porque colocou primeiramente seus bens materiais para dar conta, água, luz, e servir por último feito. Então, antes de ganhar qualquer coisa, puxar o dízimo, ou pagar o pé, primeiramente, coloca Deus no primeiro lugar. O restante vai aceitando as contas de pouco a pouco. Sei, como já fizemos aqui, né, irmãos? Vai pela fé. Como assim? Se a pessoa, ela vai, isso aí varia muito, né, irmão? Se a pessoa vai pagar as contas primeiro, tudinho, aí pensar, o que sobrar eu dou de disso, se não sobrar eu não dou. Aí nesse sentido aí, eu concordo com você, entendeu? Agora, se ela precisa, né, de pagar as contas todas, né, primeiro, de imediato, não é errado não, entendeu, irmãos? Não é errado não. O errado é que dar só. já aconteceu muito. A pessoa deixar de pagar sua água, sua luz. Isso é errado. E aí eles ir lá e cortar a água e a luz do irmão. Aí, eu já vi muito isso. E aí eles ainda dentro da igreja, o pessoal fala, você não teve fé. Mas não é assim. Porque Deus quer que nós sejamos sérios e honestos com as nossas dívidas. Nós temos que cumprir com as nossas dívidas. Porque elas dependem do nosso trabalho. Ele nos deu trabalho para nos manter. Ali, né, vai da fé igual. Se o irmão, vamos supor, o irmão recebe R$1.000, vou colocar assim, né? Recebe R$1.000 por mês, e a conta do irmão é simples de 500 ou de 400, deu para suprir sua necessidade, você pode dar até os 600 para ajudar na obra. Entendeu? Pode dar até os 600. É assim que é algo. E isso é questão de fé mesmo, tá, irmãos? De fé. E nada pode ser obrigado. É muito sério isso aí, porque, por exemplo, né? Vou usar o irmão de mundo como cobaia aqui. Como ele já frisou, né? E o irmão de mundo está lá em casa, né? Ele quer entregar o dízimo. Aí, como disse, tem uma conta para ele pagar. Ele vai e paga a conta. Aí ele chega até mim e fala para mim, se eu escorraçar ele, irmão, desculpa a expressão, porque ele pagou a conta dele do dízimo, eu estou pegando. Porque se ele pagou foi por uma necessidade, né? E se ele sentiu assim, não gosto de maneira de obrigar
Não, tinha que pegar o dízimo primeiro, depois só eu não podia obrigar. Agora, tudo bem, se ele tem fé, se ele sabe que Deus, durante aquele mês aí, ou então aqueles dias aí, Deus vai usar alguém para prover, aí é diferente. Aí ele entregar o dízimo. Agora, se ele acha melhor ele, irmãos, pagar a conta primeiro, quem sou eu para querer, né? Que ele. Até porque, para que não haja escândalos entre nós. Isso. E acontece muito de escandalizar a igreja, porque o irmão que está lá passando necessidade, não pagou suas contas, mas deu dízimo. Aí o irmão fica sem pagar a conta, vai cobrador lá cobrar. Já pensou estar preso por alguém? Já pensou? Entendeu? É porque Né, para mãe? que não haja, né, escândalos. É que horas aí, irmãos? Eu acho que o horário vai passar. Hoje, poucos depois. Infelizmente, entre aspas, alguns igrejas estão usando isso aí para roubar a lã da ovelha e usufruir coisas que às vezes não está agradando o Senhor. Talvez tenha investido uma igreja bonita, luxuosa, e esquece do irmão que está passando necessidade. Não adianta nada. E tem igrejas também, não vou citar o nome. Eu me senti, né? Para você pecar na igreja, você tinha que ser fiel disso. Se você voltasse com 2 meses disso, você não exercer a porque você não é isso. E ainda divulgava os nomes ainda. Aí a pessoa era até humilhada diante de Deus. Então era uma forma muito errada. Revelação por isso, tá? Infelizmente, porque nós estamos andando segundo a palavra. E eles acabam sendo um pouco religiosos a ponto de preocupar mais em que não foi conta de ligar, tá? Minha esposa ligou para ele, tá? Sabe da onde